Fala galera, eu sou Tatiana Lobato, professora de Biologia e vamos para mais uma videoaula. No episódio de hoje nós vamos falar sobre evolução. Mas o que é evolução? Evolução é a modificação das espécies ao longo do tempo. Os seres vivos da Terra não nasceram como conhecemos hoje, eles evoluíram. Mas como a gente vai provar, como a gente vai mostrar que essas modificações aconteceram? Ora, por meio das evidências da evolução. E claro que existem muitas, mas só precisamos entender as principais, como a paleontologia, que estuda os fósseis, a embriologia comparada, que diferencia como é o início e o desenvolvimento dos seres, a bioquímica comparada, que estuda as moléculas de DNA e proteínas, e por fim, a anatomia comparada, que estuda a homologia e a analogia. Inclusive, são dois conceitos mais importantes para compreender as questões sobre evolução, beleza? E quais são todos esses conceitos? Assim, vamos começar por homologia e analogia, que vem da anatomia comparada. Para entender a homologia, imagine a asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. Ambas possuem estrutura e origem embrionárias iguais, mas não necessariamente têm a mesma função. Já na analogia, funciona ao contrário. Vamos comparar agora a asa do morcego, só que dessa vez com a asa de um inseto. Elas são diferentes, não é? Mas serve para o animal voar, ou seja, a estrutura e origem embrionárias são diferentes, mas a função é a mesma. O próximo conceito que precisamos aprender é o de irradiação adaptativa, que também podemos chamar de divergência adaptativa. Ela ocorre quando as espécies que têm um ancestral comum se dividem em diferentes grupos e nichos. Lembra o conceito de homologia? Então, nesse caso, os órgãos costumam ser homólogos. Mas ao contrário também acontece, né? Exato. Porque no caso da convergência adaptativa, espécies evolutivamente diferentes são parecidas, mesmo que tenham um ancestral em comum, como por exemplo o golfinho, que é um mamífero, e o tubarão, que é um peixe. Eles são parecidos, mas aqui os órgãos geralmente são análogos. Um tipo importante de convergência adaptativa é o mimetismo. Mimetismo é uma convergência que acontece quando o ser vivo assume a aparência de outro ser vivo e assim ganha uma vantagem para sobreviver. Agora que você está fera nesses conceitos, vamos entender como a ciência chegou nesse papo, nessa conversa de evolução. Antes de surgirem as diferentes teorias, prevaleceu o fixismo. Isso significa que a galera acreditava que todas as espécies vieram ao mundo da mesma maneira e da mesma maneira estão até hoje. Porém, isso logo mudou quando os cientistas começaram a questionar esse tal de fixismo. E assim foram criadas teorias importantíssimas. E quais são essas teorias? Vamos já explicar. A teoria de Lamarck, ou Lamarckismo, acredita em duas leis. A lei do uso e do desuso e também da transmissão das características adquiridas. Para compreender isso melhor, imagina uma girafa de pescoço pequeno tentando pegar o fruto de uma árvore. Seguindo essas leis, de tanto a girafa esticar o seu pescoço, ele iria crescer e essa nova característica seria passada aos seus descendentes. Mas o ponto positivo foi que Lamarck, embora tenha cometido alguns enganos, relacionou a evolução ao processo de adaptação dos seres ao ambiente, o que nos leva então à próxima teoria, a teoria de Darwin, também mundialmente conhecida como darwinismo. Bom, Darwin discorda disso tudo de Lamarck. Nela, a girafa de pescoço pequeno iria morrer de fome, enquanto a de pescoço grande se alimentaria e passaria suas características aos seus filhotes. Ou seja, o Darwin acreditava na seleção natural. Nesse caso, o ambiente é um filtro, seleciona o mais apto e elimina os menos aptos.
A falha nessa teoria está justamente na parte que falta, pois Darwin não sabia explicar o motivo, a origem das variações. Para você não se confundir e conseguir diferenciar as teorias de Darwin e do Lamarck, é fácil. Vamos dar aqui um macetinho, tá? Bom, o Lamarck diria que o gafanhoto é verde porque vive na grama. Já o Darwin diria que o gafanhoto vive na grama porque é verde. Percebeu a diferença? Porém, a teoria aceita nos dias de hoje é a teoria do neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução. Para entender essa teoria é fácil, afinal ela recebe esse nome justamente para tapar os buracos que o Darwin deixou, juntando seleção natural, isolamento reprodutivo, mutações genéticas e recombinações gênicas. E essa teoria nos leva a um conceito chamado deriva genética, que nada mais é do que um mecanismo de evolução no qual as frequências dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações, mas se alteram devido ao acaso. Seus efeitos são os mais observados em populações pequenas e normalmente está associada a catástrofes ambientais. Espero que esse resumo te ajude para fazer a sua atividade de biologia. A gente se encontra nas próximas aulas. Valeu!